por causa sua, estamos aqui. Tá bem, obrigada. É, bom, eu vou ir falando e vocês podem ficar à vontade para me interromper se precisar, né? Depois a gente vai ajustando alguns pontos. Mas eu pensei assim da gente conversar sobre alguns conteúdos relacionados à saúde mental e principalmente fiquei pensando muito como que eu poderia contribuir com o Instituto em relação a isso, sobre esse cuidado, sobre a conexão com as pessoas, de o quanto é interessante a gente pensar o quanto a gente pode fluir no momento que a gente entende o que é nosso. Então, começando um pouquinho falando sobre o conceito de saúde mental, hoje a gente não fala mais que é só ausência de doença. Saúde mental está relacionado com qualidade de vida, com bem-estar, você se sentir bem na sua rotina, com as coisas que você se propõe, que você se disponibiliza, é entender as suas emoções, seus sentimentos, e principalmente entender e prestar atenção nos primeiros sinais de adoecimento, né? Justamente para a gente amenizar e trabalhar de uma forma preventiva quando aparece o estresse, quando aparece a tristeza, a angústia. Então, saúde mental hoje, de uma forma muito direta, é você prestar atenção em você. É você estar conectado consigo mesmo, é entender as suas emoções para você ter alternativas melhores para execução, para resolução dos seus problemas, para ter uma comunicação mais adequada, sempre trazendo mais leveza para o dia a dia. Sabe que é um assunto que tem repercutido bastante, inclusive no meio corporativo, em função do número de adoecimento mental. Hoje a gente tem dados absurdos, né, de pessoas com transtorno de ansiedade, dados absurdos com pessoas com transtorno de depressão, com esgotamento mental. E ao pensar sobre isso, a gente vê que está todo mundo muito acelerado, correndo, tentando fazer suas atividades, suprir, né, tudo que precisa dentro de casa, na vida, questões financeiras, econômicas, e a gente está sempre correndo olhando para fora. Mas o desafio mesmo é a gente manter a nossa rotina e olhar para dentro. Porque o olhar para fora, só pensando o que falta, o que precisa ser feito, faz com que muitas vezes a gente esteja só olhando o que é do outro e nunca olhando o que é do nosso. E aí, para a gente conseguir executar, para a gente conseguir ter essa frente, ter esse potencial, a gente precisa olhar para nós, senão a gente adoece, né? Então, as pessoas às vezes pensam, eu tenho que tomar um remédio para passar, eu tenho que fazer tal coisa para passar, e muitas vezes você não olha nem o porquê você ficou com aquela dor de cabeça. Você não entende nem o que é o seu sentimento. Então, por que que a gente precisa tanto buscar resoluções lá fora, né? A nossa questão relacionada à saúde mental é justamente essa. Por que que a gente olha tanto para fora e evita o máximo possível de olhar para dentro, de pensar no que é nosso, de como resolver? Muitas vezes as pessoas, quando, por exemplo, se eu chegar e conversar com vocês e falar, ai, pessoal, eu não tô muito bem, o que que vocês acham? Como que vocês podem me ajudar? A gente está sempre preparado para essas conversas em dar conselho para o outro, né? Mas quando chega na nossa vez de se ajudar, a gente não sabe lidar. A gente acha que é fraqueza, a gente acha, eu não sou bom o suficiente, eu que não vou dar conta, eu tenho que me virar sozinho. Muitas vezes a gente acha que todo o nosso problema nunca tem solução. E o do outro a gente sempre sabe qual que é a solução. A gente sempre tem uma ferramenta, algum conselho para dar. E isso se revela muito sobre os estigmas que tem em relação à saúde mental, ao nosso viés emocional, da gente poder acessar o nosso conteúdo, de se sentir bem, se sentir forte, em poder acessar justamente aquilo que mais nos pertence. Então, em relação ao meio profissional, principalmente, quando as pessoas me perguntam como que é a saúde mental junto com o nosso profissionalismo, ele é a base. Saúde mental é a base de tudo. Não é o resultado lá na frente, não é o resultado das tuas vendas, não é a apresentação do teu projeto, não é o resultado da empresa que vai definir saúde mental. A saúde mental é definida conforme eu me sinto executando o meu trabalho. Eu me sentindo bem, fazendo as minhas coisas, me sentindo ativa, me sentindo forte. Então eu só vou ter resultado se eu ter essa base firme, se eu conseguir executar, se eu me sentir bem.
Então é isso que as pessoas confundem, porque elas acham que tem que ser algo que tem que transparecer lá fora, que o outro tem que perceber. E não, saúde mental é dentro de nós, é a gente perceber como que a gente se sente, né? Um dos pontos assim que eu falo bastante sobre o caminho do crescimento em relação à saúde mental no processo de você entender o que é seu. E às vezes entender o que é meu começa no falar sobre talvez os sintomas que eu sinto. Então, todos nós temos aquele sintoma físico que às vezes se manifesta mais, que talvez transparece mais quando a gente não tá bem. Tem pessoas que têm dor de cabeça, têm alergias na pele, queda de cabelo, problemas no intestino, e às vezes esses são os primeiros sinais emocionais. Não são os sinais físicos, são os sinais emocionais de que algo pode não estar bem. Então, quando a gente presta atenção de olhar não só o que está na superfície, mas tentar entender o porquê que isso está aparecendo com tanta frequência, a gente tem mais estímulo para realmente trazer esse crescimento, trazer esse desenvolvimento, parar e refletir para justamente esse sintoma não aparecer mais. Se eu tomo um remédio para dor de cabeça, provavelmente vai me dar dor nas costas, porque eu só tomei o remédio e transferi o meu sintoma emocional para outro lugar. E o desafio é justamente a gente estar aqui conectado, entendendo, pegando mais profundo essas sensações, esses sentimentos, para de fato me soltar e me sentir bem. Então, todo esse processo de saúde mental, até realmente chegar na superfície, a gente tem um caminho de autoconhecimento para trazer ele. E eu gosto muito de falar de caminho de autoconhecimento porque são etapas, né? Autoconhecimento, na verdade, ele é infinito. A gente, quando você tem 10 anos, você tem um nível de autoconhecimento, quando você tem 20, você tem outro nível de autoconhecimento, porque as suas vivências até os 20 anos foram uma. As suas vivências até os 30 anos provavelmente transformaram muito de quem você é nos 20. Assim como transformou de quem você vai ser nos 40, de quem você vai ser nos 50 e assim por diante. Então, o autoconhecimento, ele nunca fica estático. Ele vai sendo modelado, vai sendo construído, vai sendo reavaliado conforme a gente vai passando por etapas na vida. Então, o importante é a gente também estar entendendo essa consciência de estarmos na jornada, de entendermos o quanto a gente também se transforma conforme as nossas vivências. A gente pode ter adoecimento, mas a gente sobe, se fortalece, a gente entende como que a gente tem que agir, a gente cria estrutura, cria emocional. Então, o crescimento, ele sempre é um processo. Ele não tem fim. A gente vai se transformando. E isso é todo dia, né? Tá vivendo, tá permitindo estar consciente, estar vivendo o presente, se sentindo bem. Tem uma autora que eu gosto muito, provavelmente vocês conhecem, que é a Brené Brown. E a Brené Brown, ela fala sobre a vulnerabilidade de ser imperfeito. E para mim, esse é um conceito sensacional relacionado a autoconhecimento, que é você entender que eu não sou perfeito, mas eu estou permitindo estar vivendo o agora. Não sei o que vai acontecer ali fora. Tô ali para enfrentar. Tenho as ferramentas que tenho dentro de mim, que é o meu conhecimento, que é o meu preparo, que é a minha disposição, mas o que eu vou enfrentar aqui vai ser novo, né? Tem fatores que não tem como controlar, que eu não sei como eu vou reagir, não sei como as pessoas vão reagir, mas eu estou me colocando à disposição. Então, isso de você se permitir estar vulnerável, no sentido de estou enfrentando com as ferramentas que eu tenho, é autoconhecimento puro. É você estar ali de frente com algo com a sua carga. Um exemplo disso, por exemplo, foi muito as Olimpíadas. Relacionado, né? As Olimpíadas, elas foram um exemplo maravilhoso sobre saúde mental. A gente viu as meninas da ginástica, falando muito da importância da saúde mental, da terapia, do quanto ajudou elas a estar conscientes. E esse é um preparo do esporte que ele é muito incrível em relação às competições. Porque, por exemplo, elas foram para Paris competir, mas elas não conheciam nada do como ia ser os equipamentos lá em Paris. Elas treinavam no Brasil. Isso também está vulnerável. Você está indo para um outro país com o seu preparo, você não sabe como vai ser lá. A Raíssa Leal, skatista, ela, ela deu o melhor
Ela pôde, enfim, voltou com uma medalha de bronze maravilhosa, mas ela tinha muito aquela questão durante a prova que ela estava capacitada, mas a pista tinha muito sol no dia e às vezes ela não enxergava muito bem. E por isso que ela caiu em algumas etapas. Então, isso também é vulnerável. Eu estou preparada, eu estou capacitada, mas como vai ser a pista? Como vai ser o dia? Como vai ser aquele momento? Eu não sei como vai ser, mas eu estou indo com o meu potencial. Um exemplo que eu acho muito bom relacionado ao esporte também foi o próprio surf, né? E principalmente o Medina, que tem um renome muito grande em relação a esse esporte. Eu acho sensacional e eu acho que os surfistas, eles têm que ter um preparo emocional muito grande, porque eles enfrentam a natureza. E o enfrentar a natureza é não saber como vai ser aquela onda, como vai ser aquele dia, como vai ser, né, todo aquele desenvolvimento, porque não tem nada no controle. É uma prova dentro da água que é completamente vulnerável, né? Que é você estar enfrentando uma onda que você nunca viu na vida, que você está supondo que talvez você vá conseguir. Então, você tem que entrar muito firme com o teu conhecimento, com a tua capacidade técnica, tu tem que entrar muito firme com o teu treino. Então, isso é saúde mental. É você enfrentar as adversidades não sabendo como elas vão ser, mas eu estou enfrentando dentro das ferramentas que eu tenho. Então, isso é maravilhoso e acho que o esporte trouxe muitos exemplos para nós em relação a isso de superação, de chorei, fui mal, mas daqui a pouco tem outra prova, tenho que levantar a cabeça, tenho que seguir. E isso está relacionado a você se sentir bem, você estar confiante dentro do que é seu. Então, os passos relacionados ao autoconhecimento, eles começam justamente no viés assim um pouco de leitura, de limpeza, para depois vir esse crescimento. Então, eu falo muito de leitura, que eu preciso primeiro entender quando eu estou doente. Acho que esse é o nosso ponto inicial. Eu entender quando eu estou doente já traz muitos caminhos para resolução. Tem muitas pessoas, e aí que vem principalmente relacionado ao esgotamento mental, que as pessoas não querem ver que estão doentes. O esgotamento mental ele está relacionado àquele estresse contínuo, que a pessoa não permite relaxar, não permite descansar, vai gastando a sua energia, vai gastando, gastando, e mesmo assim acha que tem que gastar mais ao invés de descansar ou ao invés de ver que precisa de ajuda. Então, os dados de esgotamento em relação ao trabalho, eles são muito intensos porque as pessoas pensam que elas têm que dar conta de tudo. As pessoas pensam, caramba, eu tô indo mal, eu tô errando, mas eu tenho que fazer mais. Ao invés de questionar, tá, mas por que que tô errando? É algo que eu sei fazer, eu acho que eu não tô bem. Falta muito esse reconhecimento ainda nas pessoas de entender o seu limite e aquele momento de estou adoecendo. Então, o nosso ponto principal em relação principalmente a diminuir os dados de esgotamento mental é mostrar, saiba quais são os seus sinais de adoecimento. Saiba quais são os seus sintomas principais, primordiais, aqueles que primeiro aparecem, que você sabe assim, caramba, se isso me atacou é porque realmente eu já estou no nível de estresse que eu nem imaginava. Mas é um momento de percepção. E aí, tem uma frase de um médico que ele fala, que ele tem um livro, inclusive, que até recomendo para leitura, que ele é muito bom e principalmente voltado ao Setembro Amarelo agora, que ele fala sobre a gente precisa transformar a tristeza em sofrimento. Que é o quê? Você transformar aquela dor empedrada, aquele sentimento, aquele sintoma duro em sofrimento, que é dar nome. É você falar sobre o que você sente. Porque o sofrimento é como se permitisse que diluísse um pouco mais aquilo que você está sentindo. Então, em vez de você ficar empedrado com o sintoma físico, deixa fluir, fala sobre aquilo. Fala sobre as suas emoções, fala sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo. E tudo aquilo que estava empedrado vai amolecendo, vai diluindo, vai ficando mais fácil para a resolução. Então, primeiro você lê o que está empedrado ali, o que está difícil de acessar, e ao mesmo tempo você vai descrevendo, você vai falando sobre as suas emoções, você vai aliviando, e isso vai trazendo mais leveza para o seu dia.
Depois que esse processo já começa a ficar mais fácil, de você estar tendo essa acessibilidade para suas emoções, você pode então ir para um caminho melhor, que é começar a entender o processo de prevenção. Então, entender as coisas que te fazem bem, para justamente proporcionar mais autocuidado. Então, o autocuidado hoje, ele ainda é visto de uma forma superficial, mas o autocuidado ele está relacionado à manutenção do bem-estar. Você fazer ações que te trazem alívio, que te recarregam as baterias, que faz com que você se sinta bem. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, não precisa, ah, eu tô bem. Ou às vezes a gente acha que é algo superficial, que autocuidado fica muito naquele cuidado só naquele autocuidado só feminino, né? Que a gente acha que é cuidar da pele, cuidar da estética. Não. O autocuidado se refere a você encontrar formas de descansar e proporcionar bem-estar. Você relaxar, você recarregar suas baterias. Tem um. Eu gosto de falar muito que tem 5 áreas que merecem bastante a nossa atenção. E talvez, Leandro, tu deve concordar comigo em alguns pontos em relação ao que você trabalha no Instituto, que tem o autocuidado físico, o autocuidado emocional, o autocuidado espiritual, o autocuidado social e esqueci do último. Físico, emocional, espiritual, social e tem mais um. Peraí. Não vou deixar isso passar. Esses quatro aí são essenciais, né? Os quatro pontos, tópico, né? Eu sempre tive que prestar muita atenção, que na verdade um está interligado ao outro, né? Com certeza você vai fazer isso paralelo, mas um com certeza está interligado. Às vezes um está ruim, faz essa interferência em todos os demais grupos. Você vê que você tem Exato. uma vida espiritual ruim, mas essa vida espiritual ruim, esse desencontro espiritual que você vive, depois da sua crença, do seu velho, esse desencontro espiritual faz com que você vive socialmente ruim na Uhum. sociedade, e reflete uma frustração nesse segmento também. Exatamente. Então, esse é o ponto. As pessoas entenderem que a nossa vida está interligada, né? Às vezes a gente acha que tem que melhorar só o lado profissional. Não, peraí, se tu melhorar o lado emocional, ou fazer coisas familiares, ou talvez melhorar um pouco os teus relacionamentos, pode ser que teu lado profissional acalme também. Entender que as nossas áreas, elas estão interligadas. E é aí que eu quero trazer para vocês que existem 5 tipos de autocuidado. Então, tem o autocuidado emocional, físico, social, o intelectual e o espiritual. Então, são 5 pontos da nossa vida, que é você cuidar da sua saúde física, da sua alimentação, do sono, da sua disposição para o dia, né? A sua energia como um todo, as suas vitaminas, você se sentir bem. Que esse é no físico. Tem o autocuidado emocional, que é você falar sobre as suas emoções, entender seus sentimentos, entender seus limites, seus medos. Tem o fazer muitas vezes acompanhamento psicológico justamente para amenizar tudo isso que sente. Temos aí o autocuidado intelectual, que aí vem sobre você se soltar e você buscar autoconhecimento e também conhecimento do que você quiser na vida, que é você se disponibilizar a aprender. As pessoas às vezes se sentem rígidas, que acham que aprendizado está relacionado só na área profissional. E você se permitir ler um livro diferente, você conseguir falar sobre conteúdos diferentes, conversar com pessoas que pensam diferentes de você, está relacionado a autocuidado intelectual. Eu me senti bem na minha jornada. E não é à toa que é o ponto que está justamente no meio. Eu, com o meu cuidado, com o meu conhecimento, com a minha busca de informações, eu também consigo ajustar os outros pontos. Aí a gente tem o autocuidado social, né, que está relacionado a você interagir, somos rede de apoio, trabalhamos e vivemos com pessoas, somos famílias, então tá todo mundo conectado e isso se refere a você se comunicar bem, você ter bons relacionamentos, se sentir bem. E o autocuidado espiritual, que para mim é muito base, está muito relacionado à saúde mental. O autocuidado espiritual, ele não tem a ver com religião, ele tem a ver com conexão consigo mesmo, independente da religião que você tenha. Então, é você entender seus valores pessoais,
o seu propósito de vida, os seus motivos de por que que você executa tais coisas, entender ou conseguir transparecer isso para as pessoas que estão ao seu redor, do quanto isso é forte para você. E se você tiver conexão com religião, que esteja conectada nesse sentido de conexão com Deus, com bem-estar. E eu gosto muito de falar para as pessoas, até no atendimento clínico, que a gente tem que olhar muito que quando a gente fala Deus, tem que pensar que está aqui dentro. Então, eu transpareço, independente da minha religião, eu transpareço, eu vivo isso, eu tenho que sentir forte dentro de mim essa energia para justamente eu conseguir executar minhas atividades. Então, são 5 áreas que nem você falou, né, Leandro, que elas estão interligadas, que é justamente você se sentir bem nesse processo, se sentir leve, justamente para que você tenha mais disposição, mais bem-estar, mais leveza nos seus dias, né? Que você possa se sentir bem nesse processo. Então, no momento que você trabalha autocuidado, você está trabalhando prevenção, você está trabalhando cuidado diário, e justamente se você não trata isso no amor, provavelmente você vai tratar na dor, porque muito do que os médicos recomendam, inclusive, junto de um atendimento de cuidado com o corpo, com os sintomas, é você proporcionar ações de descanso, é alívio de estresse, é você gostar de você, se sentir bem, e é isso que acontece no todo na nossa vida. Tá tudo interligado. E a gente precisa entender isso. Nós somos a mesma pessoa que está lá na empresa, nós somos a mesma pessoa dentro de casa, nós somos a mesma pessoa no almoço de domingo com a família. A gente tem que estar se sentindo bem, se sentindo forte, com toda a nossa carga em todas essas áreas, no caso. Não sei se faz Nessa sentido parte, para vocês. Oi? nessa parte que falou cuidado mental, acho que é muito importante também cuidar o meio onde você convive, as pessoas, qual a mentalidade, como elas se comportam, como elas se comunicam, para que você não, como é que fala, polua a sua mente e acaba tendo um adoecimento mental naquele meio que você convive, de acordo com o modo que as pessoas pensam, e acaba te influenciando. O que você me diz sobre isso? Acho perfeita a tua colocação, que não é só autocuidado social, né? É autoconhecimento. Tem muitas pessoas que às vezes só querem ser aceitas por um meio, querem fazer de tudo para serem aprovadas por esse lugar, numa busca de se sentirem pertencentes, se sentirem valorizadas, e muitas vezes não entendem se realmente aquele é o lugar mais saudável para ela estar. Então, isso relacionado ao autoconhecimento de entender que tipo de relações que eu estou buscando, com quem que eu quero me relacionar, que tipo de conduta eu quero ter nesse meio, isso é um fortalecimento pessoal, porque aí você vê que é muito mais importante quem você quer ser, quem você é dentro de você, do que só o que o lugar espera. Então, se a gente olha muito lá fora, pensando só nessa aprovação externa, a gente se perde. A gente muda os nossos valores, a gente perde toda a nossa construção existencial só para ser aceito e aprovado por um grupo de pessoas. Então, quando a gente fala do autocuidado social, é justamente você estar conectada e buscar grupos, amigos, pessoas que estejam conectadas com o que você acredita, né? Que aí a gente quebra essas visões de me sentir inseguro, me sentir fraco, me sentir que eu não tenho ninguém, né? Sentir solidão, quando a gente fortalece o que é nosso. E aí a gente vai limitando o quanto esse contexto pode entrar em mim ou não, né? A gente vai trazendo um pouco esse diferencial. É muito importante esse fortalecimento, inclusive. Perfeito. Né? Vocês acham que tá Não, bom tranquilo. assim? Querem trazer um outro viés de conteúdo? A gente pode ir Eu falando. acho que está perfeito o conteúdo, é um conteúdo que ele faz todo sentido, principalmente para a atualidade. Depois da pandemia, agora não pós-pandemia, nós tivemos um aumento muito grande de adoecimento mental. Uhum, E isso vem trazer ajuda para as pessoas para elas entenderem. E quando você fala aí de autoconhecimento, o primeiro passo que eu entendo aí
você reconhecer que precisa de ajuda. Isso já é um passo muito importante. E quando você reconhece, você já deu o primeiro passo, você vai buscar ajuda, e você vai ver que você não é, e nem precisa ser o super-homem, ou ou a Mulher Maravilha. Você é dentro das suas condições, dentro das suas limitações, e você respeitar suas condições, tanto emocionais quanto sociais, e tudo isso influencia que você não se sabote, querendo suprir todas as necessidades, sem que você consiga, sabotando a sua própria vida, querendo atender a você as necessidades de outras pessoas. Você trouxe super valorização, que as pessoas tenham esse conhecimento, possam entender aquelas limitações, que elas respeitem, para que elas possam ter uma vida saudável. Exatamente. A nossa vida ela se torna saudável no momento que a gente permite entender tudo como isso tudo acontece, né? Com mais leveza, e assim, isso que a gente fala sobre força são estigmas que são muito distorcidos na nossa sociedade, né? Que o ser forte, e aí vem até assim com esse viés um pouco mais. Que a gente fala até da masculinização do termo, que é o ser forte é ser rígido, é ser firme, é aguentar no tranco, é você passar por cima de qualquer sentimento. E na verdade, não, o ser forte é entender que tem horas que você vai estar bem, tem horas que talvez você pode buscar ajuda. Porque nós somos um coletivo, nós vivemos em sociedade, nós podemos nos apoiar, nós podemos conversar sobre as dificuldades quando elas aparecem, nós podemos oferecer ajuda, pedir ajuda. Então, força também é reconhecer quando eu preciso de apoio, né? Que é aí que vem esses quebras de justamente o quanto a gente se exige demais de coisas que a nossa rede. Esse autoconhecimento, né, que nós temos que ter, repete, né, tudo nessa aceitação, né, não é essa palavra que você está usando, mas nessa aceitação, né, dessa vulnerabilidade que acontece. Se a gente não se aceita, não se conhece, quando vem essa vulnerabilidade, essa, como acontece, né, por exemplo, das Olimpíadas, o sol vai em alguma situação adversa, né, aquilo que está acontecendo, aí você fica todo mais perdido ainda, ajuda com aquela confusão tudo de doença da saúde mental, né, que é a debilitação, e aí junta com a vulnerabilidade, né, que aqui vem de fora, com toda aquela insegurança que você tem, aquela falta de conhecimento seu, né? E aí fica uma confusão toda, né, dentro, né? Uhum. Fica perdida a pessoa, né? E aí, quando a pessoa tá perdida, que ela não entende o que é ela vai aceitando condições dos outros e vai se adaptando a um universo que talvez ela não concorda, que foi um pouco do que o Geraldo falou. Então, a minha preocupação em Sim, relação a isso é que às vezes as pessoas buscam válvulas de escape, sim, porque não entendem o que é seu, né? E aí às vezes caem muito em beber muita bebida alcoólica, uso de drogas ou fumar demais, fazer muitas compras, comer muitos doces, que vão virando aqueles hábitos negativos por justamente não entender o que é seu. Por justamente estar perdido, não entender as suas emoções, seus sentimentos, buscando a aceitação dos outros, e às vezes acabam tendo esses vícios, hábitos destrutivos, na verdade, né? Justamente pela essa dificuldade de acesso ao seu conteúdo interno, a aceitação de si mesmo. sim. Então, é muito importante, né, a gente tomar esse cuidado, né? Deixa eu te falar, a gente tinha uma coisa que eu queria que você entendesse, né? Como fica nessa, como você poderia falar, né? Como a rotina diária e os pequenos hábitos, eles podem impactar a saúde mental. E qual seria a prática que você recomenda para a gente manter o equilíbrio emocional? Bons hábitos, eles interferem muito, né? Assim como a gente está falando dos hábitos negativos, como o beber, o fumar, eles vão trazendo prejuízos. Quando você tem hábitos saudáveis, vai justamente te acrescentando no seu bem-estar. Então,
Acho que é interessante a gente falar muito, né, de todas as áreas que envolvem a nossa vida e entender que é um ecossistema. Então, no momento que eu durmo bem, que eu durmo as horas essenciais para o dia, faço a higiene do sono, me preparo, saio das telas, tenho aquela noite de sono que realmente revitaliza, faz com que eu tenha no outro dia mais concentração, mais atenção, mais disponibilidade, melhora a minha resolução de problemas, melhora a minha criatividade, meu bem-estar. Hoje a gente vê que os alimentos, tem muitos alimentos que ajudam nessa capacidade cognitiva de desempenho, que ajuda justamente em você ter mais disponibilidade, mais concentração, mais foco, assim como a atividade física, ela ajuda a recarregar as energias, né? Ou no sentido até de limpar as energias, acho que é pensar que a atividade física ela consegue eliminar muitas toxinas, assim como revitaliza a sua dopamina, serotonina, né? Estimula bastante para que você se sinta bem, que é o hormônio que justamente interfere nos níveis de depressão, relacionado a você ter mais ânimo, mais disposição. Então, os hábitos saudáveis, eles estão justamente para regular e trazer esse equilíbrio diante das situações difíceis que a gente passa, né? Que exigem da gente, que trazem esse cansaço. Então, tem até um termo muito forte que se fala que é a sociedade do cansaço. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ali se desgastando cada vez mais para atender, em vez de entender que eu também posso recuperar minha energia. E eu acho que é legal, quando a gente fala de hábitos saudáveis, é trazer o viés da autorresponsabilidade. Hábitos saudáveis só acontecem se você se disponibiliza a que esse hábito aconteça, né? Então, a autorresponsabilidade é eu também entender o que é importante para mim. Aquilo que a gente estava falando de autocuidado, de entender o que funciona. Porque, por exemplo, ir na academia e fazer musculação vai funcionar para uma pessoa. Talvez para mim não vai funcionar, porque eu não gosto de musculação. Mas aí eu tenho que encontrar algum outro tipo de atividade física que me ajude nesse autocuidado. Então, você também descobrindo isso faz com que você vai trazendo personalidade, né, para tua semana, para tua rotina, e realmente daí esses hábitos se tornam mais efetivos e renova a sua energia, né? Vai facilitando essa rotina que muitas vezes pesa, mas ela vai se tornando mais favorável. Legal. Vamos fazer. Eu tenho uma pergunta aí para você agora, né? E é muito interessante, né? Porque às vezes a gente não dá essa atenção nos hábitos, né? E vai vivendo como desordenadamente, né? Fazendo tudo sem pensar, sem administrar os hábitos, sem mudar os hábitos. E aí gera todo esse trabalho aí. Dani, hoje nós, você sabe disso, enfrentamos um grande crescimento de doenças como o transtorno da ansiedade. O que fazer para melhorar e controlar a ansiedade? Boa. A ansiedade realmente tá complicada. Nós temos dados muito altos mesmo de pessoas ansiosas. E tudo começa dentro dos nossos pensamentos acelerados, né? A ansiedade, na verdade, tem muitas coisas sociais que contribuem para as pessoas se sentirem dessa forma. Por exemplo, a gente vê que no trabalho, por exemplo, é muito tudo de última hora, tudo acelerado, tudo é emergencial, tudo é corrido. A gente percebe que as redes sociais, elas promovem vídeos muito curtos e rápidos, justamente para você ter uma sequência de informações em menos de um minuto de uma forma absurda. A comunicação, todo mundo quer que seja rápido, seja resumido. Então, tudo que acontece acelerado do lado de fora acelera dentro também. Os pensamentos acelerados, eles aí que são o nosso desafio, porque a gente pode ter pensamentos acelerados, mas o problema é que às vezes cai num universo tão negativo que a pessoa não consegue mais sair dele. Então, em relação à ansiedade, entre esse ponto, a gente olha o futuro, que é o que a gente estava falando de estar vulnerável, de enfrentar com as ferramentas que a gente tem, mas muitas pessoas olham o futuro com aquele viés de abismo em que eu não sei como vou enfrentar. E aí gera medo, gera insegurança,
gera incapacidade, sensação de incapacidade, de achar que não é bom o suficiente para aquele enfrentamento. E aí você começa a ver que talvez o que você planeja não vai dar certo, porque nada dá certo para mim, porque tudo que eu faço dá errado, né? E vai caindo em pensamentos negativos, num looping em que a pessoa se perde. Perde do contexto que era só talvez fazer uma apresentação oral numa reunião. Então, a questão é que os nossos pensamentos são tão acelerados e eles se misturam tanto com situações irreais que a gente vai sendo contaminado por aquilo. Então, quando nós nos resgatamos, prestamos atenção em nós mesmos, estamos conscientes, vivendo o momento presente, a gente acalma muito essas sensações. A gente acaba muito esse sentimento. E isso é bem importante, bem relevante para acalmar o sentimento ansioso. Então, hoje. Quando fala em transtorno de ansiedade, as pessoas pensam que o único tratamento é medicamentoso, é algo mais rígido em relação a isso, mas tem muito sobre você se entender, você entender quais são os seus sintomas físicos, entender esses pensamentos, acalmar os pensamentos, até porque numa crise de pânico, o que que a gente fala para as pessoas quando elas estão com crise de pânico? A gente só fala, respira. E o respirar é o quê? Você prestar atenção em você, na tua respiração. Esquece o mundo lá fora. Respira fundo. Acalma, porque a respiração ela acontece de uma forma involuntária, né, do nosso corpo. Mas quando a gente presta atenção, é uma respiração mais profunda. Você consegue sentir o ar entrando, você consegue sentir o ar saindo. Por quê? Porque você está conectado no agora. Então, Inclusive, Dani, diga. essa parte da respiração, né, que você comentou, né, que você está comentando, é tão importante, tanto que se você trabalhar no âmbito de renascimento, também é usado a respiração também, nesse âmbito de renascer, se for no âmbito religioso, na parte de cura interior, né, também é trabalhado essa parte de respiração, justamente com isso que você está falando, só uma observação, assim, que é muito legal. Mas é perfeito. Tanto que quando a gente fala de a própria meditação, ela tem muito exercício de respiração, que é você estar conectado com você. Então, eu particularmente adoro falar de respiração e olha como conecta com todas as áreas da nossa vida, que nem você está trazendo, com a nossa espiritualidade, com o cuidado do nosso eu, com a nossa renovação, porque é o mais simples que a gente tem na nossa vida, no nosso corpo, é o respirar. E quando a gente traz essa intenção de prestar atenção nisso, você cresce. Você transpira aquilo, né? Você se renova, você se sente bem. Então, isso quer dizer o quê? É a gente olhar para a nossa base, olhar para aquilo que está forte dentro de nós. E isso faz com que a gente realmente acalme todos esses sentimentos, essa parte emocional, os transtornos em si, que está muito em alta e tem nos preocupado o número de pessoas adoecendo. Legal. Por fim, né, assim, né, assim, de que forma que a saúde mental ela está ligada, relacionada com a nossa capacidade de nos adaptar com essa vulnerabilidade, né, com as mudanças e com os imprevistos, né, inesperados da vida. De que forma que a saúde mental está ligada a essas mudanças, né, essa metanoia, essa vulnerabilidade, né, o que acontece no nosso cotidiano. Ela tá completamente ligada. Porque assim, a saúde mental é você se sentir bem. É você gostar de você, você saber as suas competências, a sua capacidade, você se disponibilizar, você enfrentar teus medos, os teus desafios. Então, quando a gente fala vulnerabilidade, é você viver. É você viver dentro do que você se conhece. Muitas vezes as pessoas querem, vamos supor, pensam assim: ah, eu vou ir naquela reunião na semana que vem. Aí começa a pesquisar na internet qual que é o lugar da reunião, como é que é o ambiente, porque eu quero entrar já visualizando aquele lugar. E quando a gente fala em estar vulnerável e enfrentando a vida, é você não saber como vai ser aquele lugar, mas eu quero ir, mas eu estou me disponibilizando aí. Então, é você ter muito mais força dentro e esperar o que venha de fora. Quando você entra num relacionamento, você não sabe se vai dar certo, mas você está se disponibilizando a viver. Quando você entra num emprego, você não sabe se vai dar certo. Você só sabe o que você viu na entrevista e você se disponibilizou pelo que você viu na entrevista.
Então, quando você decide ter filhos, você não sabe se vai dar certo, como vai ser, mas você está se disponibilizando a viver aquele momento. Então, a saúde mental está relacionada a isso. Eu me sentir bem, eu estar conectado com aquilo que eu sinto que eu quero fazer e as ferramentas que eu tenho para enfrentar. Porque vai ter muita coisa nova. Quando a gente se disponibiliza a algo, sempre vai ter algo novo. Mas é isso. Eu estou enfrentando dentro do que eu estou vivendo e que eu sinto que eu quero fazer. É essa confiança maior em mim do que só esperar essa confiança vindo do lado de fora, né? E se o mundo dizendo tá no caminho certo. Não, você tem que sentir que você tá no caminho certo também. Legal, Leandro. E aqui da nossa parte também é muito interessante, né? Tudo isso nós levamos, nós conseguimos passar a mensagem que as pessoas que estão nos escutando, assistindo também, né, possa entender, né, passar a ter esse controle da sua saúde, do seu emocional, né, das suas atitudes, dos seus hábitos, né, buscar se preparar, né, a se controlar, a viver, né, para enfrentar essa vulnerabilidade, né, essas coisas inesperadas que a vida nos coloca, né, e a gente que vê que nem tudo é só um remédio físico, né, mas nem tudo é só uma dor de cabeça e eu vou lá tomo remédio, né, tudo é pelo remédio físico, mas também vê que está na parte emocional nós controlamos muito. Há coisas assim, eu sou muito ligado, né, você percebe a espiritualidade, né? Uhum, E sempre dou exemplos sobre isso, né? Vamos ver até no âmbito espiritual, tem pessoas que chegam com algumas enfermidades físicas, né? exato. E não estou falando de espécie de milagre, mas assim, com controle emocional, né? Com controle espiritual que você faz, essa enfermidade que ela tinha, essa sequela que ela tinha, ela é acabada, ela some, né? E isso só com cuidado espiritual, com cuidado emocional. Então, muitas vezes não é nem necessário o remédio físico, né? A gente se foca só no físico e esquece do espiritual, do emocional, né? E então a gente que possa ver, a entender bem para cuidar da saúde mental, da importância disso. Eu quero também Exatamente. agradecer aqui, né? Não, eu quero reforçar porque eu particularmente acho que a espiritualidade, ela também é muito base na saúde mental, né? A gente achar que essa energia, ela não está conectada com que tudo está ao nosso redor, com o nosso universo, com a forma como a gente se sente no nosso mundo, no nosso redor, é a gente não querer ver as interferências, né, que ocorrem. Então, eu acredito muito nisso e eu gosto de falar para as pessoas que a parte emocional e espiritual é a base da saúde mental. E o resto a gente vai se adaptando, a gente vai enfrentando, justamente para lidar com todo esse contexto material que está ao nosso redor. É verdade. Mas é isso, né? Eu quero hoje agradecer, né, a nosso amigo aqui, né, o Geraldo Laia, né, pela presença aqui com a gente, nessa primeira live nossa, junto nesse tema. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço aqui, Leandro, agradeço também a Dani aí pelo conteúdo que vai trazer, de suma importância e que vai transformar muitas vidas. Eu acredito que esse trabalho que ela faz é voltado para isso, não sobre saúde mental apenas, mas sobre transformação de vidas. E é isso, esse trabalho excelente, continue, porque muitas pessoas vão se apropriar disso e vai se curar aí mentalmente. Porque, como você acabou de dizer, na 90% das vezes o problema não é físico, é mental. E se você cuidar da sua mente, você vai viver de forma saudável até na saúde, porque a saúde, a maioria das doenças é mental, é emocional. Então eu quero agradecer a vocês aí pelo conteúdo e que Deus abençoe todos vocês e abençoe todos os ouvintes também aí, que possa se fortalecer cada vez mais. Dando, né, também quero agradecer, né, a sua presença, né, parabenizar pelo conteúdo, né, é realmente uma alegria, né, poder estarmos juntos aqui. Muito obrigado aí por disponibilizar o seu tempo, do seu estudo, do seu conteúdo, né, da sabedoria também.
Muito obrigado. Ai, eu que agradeço, gente. Eu estou muito satisfeita de estar aqui contribuindo com o Instituto, e vendo o quanto nossos trabalhos estão conectados, né? Então, fico muito feliz porque a gente vê que a gente consegue fazer a diferença, mostrar esse lado para o pessoal, a importância deles se conectarem, e que tem muitas alternativas na busca do bem-estar. Então, que isso possa ser realmente, que as pessoas que estejam aqui possam buscar alternativas e pensar no seu cuidado, no seu bem-estar e vendo o que fica melhor para si mesmo, na sua rotina mesmo. Bom, obrigada, gente.